para que o Senhor seja o nosso Salvador, em nome de Jesus. Versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma do que? Tornando-se semelhança do que? De um homem, e reconhecido em figura humana. Olha para mim, por favor. Eu acredito que a senhora, o Senhor, a você, jovem, você não veio aqui hoje para perder tempo, veio? Veio? Não. Você veio aqui porque você tem sede de conhecer o Espírito Santo. Você tem sede de nascer de novo, de nascer de Deus, de nascer do Espírito Santo, de entrar no céu. Só que para eu poder entrar no céu, para qualquer um de nós poder entrar no céu, nós temos que se esvaziar. Você vê que o próprio Senhor Jesus, que é Filho de Deus, que é filho de quem? De Deus. Ele teve que se esvaziar. O que significa a palavra esvaziar? Se humilhar. Significa? Se humilhar. Vamos lá, a palavra se humilhar é retirar o orgulho, a avareza, as impurezas. Tem pessoas que elas esqueceram da onde Jesus tirou ela. Tem pessoas que elas esqueceram do que Jesus fez na vida dela. Então elas vêm na igreja e falam assim: ó Jesus, eu te amo, eu te adoro, o Senhor é minha vida, o Senhor é meu tudo, o Senhor é minha força, o Senhor é minha vida. Aí Jesus, ele ouve aquelas palavras. Mas quando ela vê uma pessoa sofrendo, ela vê uma pessoa morrendo, qual é o dever dela? Qual é? É dar um prato de comida? Hã? É falar de quem? O que ela faz? Hã? É a mesma coisa. Se um dia o Davi, esquecendo o que Deus fez na vida dele, se um dia o Davi, o obreiro Davi, esquecer do que o Espírito Santo fez na vida dele, o Espírito Santo vai remover isso um para o outro. Porque para a gente permanecer na presença de Deus, nós diariamente temos que se esvaziar. Mas as pessoas têm vindo na igreja se alimentar, se engordar da palavra de Deus e não têm anunciado. Jesus diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura do mundo. Mas as pessoas não têm feito isso. Você vê que o próprio Senhor Jesus se colocou na condição de servo e não de Senhor. Ele poderia falar: eu sou filho do rei. Ele poderia falar: eu sou filho do Senhor.
mais não. Hoje, a maioria de vocês só querem Jesus para vocês. Muitos de vocês têm Jesus como amuleto, como chaveiro. Não têm anunciado Jesus. Assim são muitos obreiros, pastores, bispos, membros. Recentemente, agora em 2 meses para cá, eu levantei 10 obreiros. Mais de 10 já saíram. Por que saem obreiros? Por que saem pastores? Porque eles se esvaziam. Porque esquece do que foi chamado. Esquece do que Deus fez, do que Deus fez a obra. Porque só vieram para a igreja se alimentar. O próprio Rei Jesus se colocou na condição, não ouviram? De servo. É como a senhora, o senhor, vem aqui na igreja e fala assim: nossa, a poltrona está suja. Não poderia a senhora ajudar a limpar? A igreja está vazia. Não poderia a senhora ajudar a evangelizar? Quantos de vocês aqui já fizeram parte do grupo de evangelização e hoje não é mais evangelista? Sabe por que você não é mais evangelista? Sabe por que hoje você, que já fez parte do corpo de obreiro, não é mais? Sabe por quê? Porque você nunca se esvaziou. Você só se preencheu. Você só pensou em você. Você não pensou no Senhor Jesus. Você sabe por que hoje a sua vida não anda? Porque você não pensa no reino de Deus. Você pensa em você. Você vê que em momento algum o Senhor Jesus pensou nele. Ele pensou na multidão. Você vê que quando o Senhor Jesus avistou a multidão, a primeira coisa que ele fez, ele pegou os discípulos, subiu um monte e ensinou os discípulos para depois alimentar a multidão. Há quantos anos você está na igreja se alimentando e até hoje nos esvaziou? Há quanto tempo você ouve a palavra da salvação e não salvou ninguém? Quantas vezes você já entrou na evangelização, já saiu, entrou, saiu, fica brincando com a palavra de Deus como ioiô? E se Jesus chamou você para salvar e não para inchar? Você não é conhecido com uma palavra chamada fermento. Diga assim: eu não sou fermento. Você sabe para que serve fermento? Quem é dona de casa? Quem é dona de casa? Para que serve fermento? Para inchar? Para crescer? Não é isso? Diga assim: eu não sou fermento. Mas diga assim: mas eu sou o sal. Diga em alta voz. Você sabe para que serve o sal? Para dar o quê? É para isso que você vem às quartas do domingo, para buscar o sal, que é o Espírito Santo. É para isso que nós invocamos o poder do Espírito Santo, para buscar o sal, para que quando nós vemos uma pessoa necessitada, não do arroz e do feijão, não de um copo com água, mas sim com sede da palavra de Deus, nós temos que passar, nós temos que falar, nós temos que estender a mão. Se a pessoa te der, se você dá um prato de comer para a pessoa, você vai saciar a fome dela, mas amanhã ela sente fome de novo. Mas se você dá água da vida, ela nunca mais terá sede. Até quando você vai vir na igreja, vai ficar se inchando. Vai ter uma hora que você vai explodir, sabe o que vai acontecer? Você vai sair da igreja. Você vai sair da igreja. Quantas pessoas espiritualmente falando estão obesas? Obesa, espiritualmente falando, que só tem para si. E na hora que mais precisa de usar as palavras que ouviram, das palavras que se guardaram, não consegue usar. Se
Já viu uma pessoa que é obesa, ela tem má circulação, não consegue andar, ela tem má respiração? Toda verdade. A pessoa que é obesa espiritualmente, ela não consegue orar. A pessoa que é obesa espiritualmente, ela não consegue clamar. A pessoa que é obesa espiritualmente, ela não consegue jejuar. A pessoa que é obesa espiritualmente, ela não consegue ler. A pessoa que é obesa espiritualmente, ela não consegue entender a palavra de Deus. É o que muitos de vocês são. São anos de igreja. Anos de igreja jogados fora. Porque não consegue se esvaziar nos pés de Cristo. Porque falta o sal. Falta o sabor da palavra. Falta o prazer de querer se amar, de salvar o próximo. De salvar o quê? O próximo. Enquanto um sai, 10 vem. Repara que a igreja todo dia tem cara nova. Repara que o corpo de obreiro todo dia tem obreiro novo. E não se estranhe se cada dia você vê um obreiro mais novo chegando. Ah, então o Senhor veio para limpar? Não, quem limpa é o Espírito Santo. Aí diz assim: e assim mesmo se humilhou, se tornando-se obediente até a morte de cruz. O que faz a pessoa permanecer e entrar no reino de Deus é a obediência. É o que muitos não têm feito. Eles querem andar do modo dele, fazer da forma dele, mas não da forma de Cristo. Jesus disse: honrar o seu pai, amar o próximo, o antigo, mas ela quer desejar o mal. Larga o mal. Jesus disse: se teu mão te faz pecar, corte. Se teus olhos saem do seu quê? Arranque. Mas não vai pegar uma faca agora e vai arrancar. Porque é isso, quer dizer, meu Deus, não aceito mais pecar. O que está faltando em você é você tirar o fermento que está dentro de você. Sabe o que significa a palavra fermento? A palavra espiritual, o orgulho. No contexto espiritual, o fermento, quero te dizer, o orgulho. Principalmente para as pessoas que têm tempo de igreja. Principalmente para mim, que sou pastor, para eles que são obreiros. Para nós que temos tempo de igreja. Eu vou te falar uma palavra mais forte: vamos tirar o bicarbonato, que é pior do que o fermento. Vamos tirar o fermento de dentro. Olha o fermento que está dentro de você, você dormir na pregação. Tira o fermento que faz você inchar espiritualmente. Não é forte isso? Não é forte? Por isso você não pode trocar essa reunião. As palavras que vêm da minha boca vêm direto de quem? De Deus. O fermento que está dentro de vocês tem que ser arrancado o quê? Agora. E o que tem que ser colocado dentro de nós? O sal. A Bíblia fala que o sal restaura sabor. Agora é domingo. Quem quiser falar a palavra na igreja, meu filho? Você veio para dormir? Quer um travesseiro? Tem que colocar o sal na sua vida. Se você tem um sal que é o Espírito Santo, a tua vida muda, a tua vida transforma. Foi o que aconteceu na minha vida. Quando eu cheguei na igreja, a minha vida era totalmente destruída. Quando eu rejeitei aquele mundo lá fora, coloquei o sol, minha vida foi transformada. É o que aconteceu na vida de muitos. Amém.
que é o sal? É o Espírito Santo. A gente brinca, a gente se diverte, mas eu quero passar para vocês o seguinte: enquanto haver o fermento dentro de vocês, o Espírito Santo não pode agir. Enquanto haver o quê? O Espírito Santo não pode agir. Se você reparar, essa palavra é o quê? O próprio líder, o Senhor Jesus, se colocou na condição do quê? De servo. Fala isso. Cadê a Bíblia de vocês? Não quer dizer que eles não são mais servos. São senhores desse povo. O fermento com eles. Tira o fermento. Quando sai o fermento fora. Se o rei se colocou como servo, é como eu falo, a gente tem que ser duas coisas. Anote, você fala assim na sua vida: duas coisas nós temos que ser: filho e servo. Diga-me algo. Filho e servo. Vai ter pastores que vai ser agradável aos seus olhos. Vai ter dia que vai vir pastores daqui que bom dia vai te dar. Não olha para isso. Olha para quem? E para mais ninguém. Está ligado? Se você tiver o fermento, você não vai vir mais. Se você tiver o sal, você vai dizer graças a Deus. Em nome de quem? E varrer. Quem tem o sal permanece. Quem tem o sal vai para a fornalha. Sadraque, Mesaque. Quem tem o sal vai para a cova. Daniel. Para você ter ideia. Quem tem o sal vai para a cruz. Senhor Jesus. Quem tem o sal é perseguido. Os cristãos. Hoje eu entendo por que a Igreja Universal é perseguida. Porque ela não é fermento. Ela é o quê? Nossa. Que revelação Deus me deu agora no altar. Muito forte. Quem é que é perseguido em casa ou no trabalho? Sabe por quê? Você é o sal. Diga louvado seja o Senhor Jesus. Amém? Fica de pé, vamos buscar Deus. Muito forte, né? Não é forte isso? Nós temos que lançar o dia, Valmir, que você esquecer. Você já sabe o que eu estou falando, né? Da onde você saiu, tu está lascado. Tudo é o quê? O dia que eu esquecer, da onde eu quero. Por isso que eu dou a vida por vocês. Por isso que eu dou a vida. Por isso que eu pego no pé do Ito, pego no pé do Mateus para falar da salvação. Igual a mulher falou para mim: pô, pastor, de todos os pastores que o senhor passou aqui, o senhor é o único chato. Diga em nome de Jesus. Então não vamos buscar Deus agora. Eu não posso esquecer do que Jesus fez na minha vida. Por que a pessoa sai da igreja? Porque ela esquece do que Jesus fez na vida dela. O dia que eu ver que eu não posso mais ser pastor, eu vou ser um membro abençoado. O dia que um deles vê que não pode mais ser obreiro, eles vão ser um membro o quê? Não é porque saiu de obreiro que não é de Deus, pô. Não é porque saiu de pastor que não é de Deus. Ou não é verdade? Você não sabe por que ele saiu de obreiro. Você não sabe. Você não sabe por que ele saiu de pastor. Ou não é verdade? Sim ou não? O importante não é o título. Não está escrito lá em Apocalipse: só será salvo quem é pastor e obreiro. Está escrito assim?
Não. Está escrito assim, ó: dar-te-ei a coroa da vida ao vencedor, o que permanece. Amém? Se eu ver que eu não tenho condições de ser pastor mais, eu vou sentar aí, ó. E não tenho vergonha de um dia você ficar: não, mas você não foi pastor daqui? E daí? O tipo vai me salvar? Que vai me salvar é a comunhão com quem? Com Deus. Com Deus. Em nome de quem? Deus. Então, tira o fermento. Tira o quê? O fermento. Não é o título que salva. Que salva é a perseverança. E nunca esquecer que Deus fez por você. Eu vejo um monte de gente saindo, xingando a igreja, falando mal da igreja, mas gozar. Na hora da dor, a igreja foi útil. Na hora que estava cheio de demônio, a igreja foi útil. Na hora que estava doente, a igreja foi útil. Ou não é verdade? Sim ou não? Sim. Na hora de sustentar, agora que foi limpo dos demônios, agora que foi curado, está limpo, agora vou para outra igreja. A Igreja Universal não presta. Só fez assim, ó. Cuspiu. Já comeu. Mas diz o ditado que quem gosta para cima. Quê? Eu não vi um até hoje que falou mal da igreja e não voltou. Não reparou isso? Não reparou? Lembra de onde você saiu? Amém?